Falar de fome agora, que voltou em todas as regiões do Brasil e atingiu 9% da população no ano passado. Isso segundo um relatório que foi divulgado agora há pouco pela ONG Ação Cidadania. Esse estudo, que foi elaborado por 106 especialistas, aponta ainda o seguinte, que a pandemia prejudicou, sim, o desempenho do Brasil, mas que os retrocessos começaram antes. Não precisa nem dizer, né, que o João está voltando feliz da vida para casa com alguns pães que ele ganhou na padaria do bairro. Não é sempre que a mãe dele consegue comprar comida para alimentar a família. A Raquel está desempregada, não consegue mais os bicos de lavadeira e certo mesmo só tem o que recebe do Bolsa Família. O extra vem com as latinhas que ela vende. E quando eu vou na feira, pego uma fruta, eu vou no açougue e pergunto se tem uma gordurinha, eles me dão assim, um pacote de gordurinha com um pedacinho de carne, já jogo no feijão e cozinho. Já me ajuda bastante. Na casa da Nilda, ter o que cozinhar para os 7 filhos também é sempre uma preocupação. Ainda mais agora que as coisas ficou caro pra caramba, um pacote de arroz é 10, 20 reais. Então, agora que não dá mesmo. Agora fica bem mais difícil. Muitos vizinhos têm passado pelas mesmas dificuldades. As casas são construídas com essas chapas de madeira, então entra muito frio, entra água também. Tem uma ONG que ajuda todas essas pessoas aqui. Um ano atrás, eles tinham cadastradas 250 famílias que precisavam de doações. Hoje são mais de 600. Sim, outras coisas até vai passando, né? Mas a fome é algo assim que é inexplicável, porque a gente entrega a cesta e passa um mês sem entregar e uma cesta não dá para um mês. Uma cesta para uma casa de 7, 8 pessoas vai dar para quê? Para 6 dias, 7 dias uma cesta básica. 113 milhões de pessoas no país estão em situação de insegurança alimentar. Não sabem se vão ter o que comer no dia seguinte. 55% da população do país convivendo com essa dúvida cruel. Esse gráfico mostra o percentual de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, que é quando a pessoa passa fome mesmo. Em 2004, o índice estava em 9,5%. Chegou a 4,2% em 2013. Com o índice abaixo dos 5%, a Organização das Nações Unidas tirou o país do mapa da fome no ano seguinte. Mas em 2020, a fome voltou a atingir 9% da população. Como a ONU atualiza os dados geralmente em agosto e usa as informações do ano anterior, o Brasil, por enquanto, continua fora do mapa da fome. O país já poderia estar nele, mas segundo o diretor executivo da Ação Cidadania, o dado de 2018 só foi divulgado em 2020. Muitas pessoas relacionam a questão da fome e da desigualdade, o aumento das desigualdades, da pobreza, com a questão da Covid. É claro que a Covid ela tem um impacto, vamos dizer, na reta final aí do que a gente está falando desse aumento de desigualdade e pobreza, mas a gente já nota o aumento da pobreza extrema e da fome já a partir de 2016, tá? Muito por conta do desmantelamento de diversas políticas públicas que foram sendo destruídas ao longo dos últimos anos. Em 2015, a ONU estipulou 169 metas entre 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. O relatório Luz da Sociedade Civil 2021, divulgado hoje pela Ação Cidadania, mostra que dessas metas uma não se aplica ao Brasil. Entre as outras, 92 estão em retrocesso no país, como a volta da fome. 27 estão estagnadas, 21 ameaçadas, 13 em progresso insuficiente e 15 não dispõem de informação para avaliação. Nenhuma meta apresentou avanço satisfatório. Dados da ONU, também divulgados hoje, mostram que a insegurança alimentar estava em estabilidade no mundo entre 2014 e 2019, mas piorou no ano passado por causa da pandemia. O percentual de pessoas desnutridas subiu de 8,4% para quase 10% no mundo. A ONU estima que 768 milhões de pessoas passaram fome no planeta no ano passado, 118 milhões a mais do que no ano anterior. Para o Brasil, o relatório Luz 2021 aponta 136 soluções. Se a gente simplesmente olhar para o passado, para os últimos 10 anos, e pegar as políticas que foram implementadas e reimplementar, a gente já vai dar um salto de qualidade enorme. É claro que a gente tem que ser mais agressivo nisso, a gente tem que olhar para o Brasil em relação à assistência social, em apoio às famílias mais vulneráveis, em transferência de renda, em redução de desigualdade. Esse tem que ser o foco do Brasil, porque não há, de maneira nenhuma, resolução para os problemas brasileiros se o governo não estiver 100% focado na redução das desigualdades no Brasil.